Olá, pessoal. Hoje nós vamos de análise de questões do vestibular de 2022 da UEPG. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e eu vou dar uma acelerada no conteúdo de hoje, porque eu já gravei várias vezes e o YouTube não me deixou subir o vídeo por conta do tempo, tá? Eu estava explicando bem detalhadamente, porém temos esses inconvenientes do YouTube não permitir um tempo demasiado aí para quem está iniciando o canal, certo? Então, análise de questões vestibular de 2022, e aqui nós vamos analisar a primeira questão. Então, na questão número 6, temos todo o contexto dela e o comando fala sobre a história das artes e seus contextos, assinale o que for correto. E a número 1 já selecionei aqui como correta para vocês. Então, na número 1 vai falar sobre a arte de protesto, né? Que acontece no Brasil, principalmente durante a ditadura militar, e já coloquei as informações no ladinho ali no slide para vocês. Então, sim, Chico Buarque foi o que apresentou, né, as músicas Apesar de Você e Corrente, certo? Então, pertence à voz do Chico, certo? E aqui eu coloquei as letras delas para vocês. A alternativa número 2 vai falar sobre a arte neoclássica, que ela vai retomar essas noções do racionalismo, harmonia, simetria, equilíbrio lá da Grécia e Roma antigos, e que a Revolução Francesa adotou isso como estética oficial. E também está correto, certo? Então aqui tem todas as informações para vocês relacionando essa questão da história da arte neoclássica com a Revolução Francesa. Alternativa número 4, das obras Quem Matou Herzog, ali do Cildo Meirelles, tá? Que é considerada uma arte contemporânea, onde na arte contemporânea a gente tem a utilização de diversos tipos de materiais e o caráter dela tende a ser conceitual. O que que é uma arte de caráter conceitual? Quando a gente fala isso, nós estamos falando de uma arte que tem como predominância e preferência a questão da ideia e do conceito em detrimento do objeto artístico em si, certo? Como assim? Então, eles não se preocupam com o belo, com a representação do objeto artístico produzido. Eles se preocupam com a ideia que isso vai trazer, com o conceito que isso vai trazer. Então, é uma arte reflexiva. E aqui, então, está a obra, né, a imagem da obra para que vocês visualizem aí, Quem Matou o Herzog. O que é essa obra? Uma cédula de dinheiro, que são várias cédulas, né, carimbadas por Cildo Meirelles, onde o carimbo dizia quem matou o Herzog. Era uma indagação, uma pergunta. Lembre-se, era momento de ditadura militar. Por que fazer isso no dinheiro? Porque o dinheiro circula de mãos em mãos, então você não pode falar, você não pode manifestar, mas de uma forma subliminar, eu quero saber quem matou o jornalista, que é o Herzog. Então, aí dá a informação para vocês. A alternativa número 8 vai falar sobre o teatro épico Bertolt Brecht, e ali eles estão afirmando, né, o IBGE está afirmando que o Bertolt e a sua teoria acaba simpatizando com os princípios sociais e morais da elite social. Totalmente equivocada, certo? Então, número 8, não existe essa possibilidade dela estar correta, e aqui estão as informações no slide para que você conheça um pouquinho mais sobre o teatro épico, qual é essa teoria. Então, o teatro épico, ele tem esse caráter de pensar muito no coletivo e não somente no individual. Além disso, ele usa o caráter teatral como forma de transformação social também, não só como entretenimento, certo? Então, vale a pena olhar com mais atenção aí, voltar nesse slide, prestar atenção, fazer anotações. A questão número 7, ela vai falar um pouco, né, um contexto ali sobre o tipo de instrumento, característica, enfim, e o comando fala em relação à orquestra, aos períodos e movimentos da história da música, assinale o que for correto. Seguinte, não dá para estudar só artes visuais para fazer o vestibular da UEPG. Se você focar só em artes visuais, você vai zerar as questões de música, de teatro, tá? Então fique atento para que você não vá cometer esse erro, ok? Então a alternativa número 1, a orquestra teve o auge do seu desenvolvimento no período barroco e recebeu novos matizes sonoros no período clássico, com a inserção de instrumentos e a criação do sistema de válvulas. E aí vemos o erro. Então, essa alternativa está errada. Por que que ela está errada? Porque o sistema de válvulas ele foi criado no final do século XVIII, início do século XIX, onde já estava acontecendo a música determinada como período romântico.
certo? Então, aqui tem toda a questão, além de que o sistema de válvulas, ele sim vai flexibilizar todo o alcance dos instrumentos musicais, tá? Alternativa número 2. Ao longo do século XVII, os instrumentos de corda foram aperfeiçoados e passaram a constituir a seção de cordas, uma unidade central da orquestra, a qual os compositores juntaram outros instrumentos, correto, tá? A gente vai a concertos musicais hoje, a gente vê sim, né? Quando tem uma orquestra bem formada, uma orquestra grande, nós vemos que os violinos, violas, violoncelos e contrabaixos, eles normalmente eles são posicionados mais ao centro da orquestra até hoje. Só que antes era assim, meio que misturado mesmo com esses outros instrumentos que vocês estão vendo aí nos slides, tá? Alternativa número 4. O aumento do número de músicos e a variedade de instrumentos na orquestra limitou as possibilidades de exploração de alturas. Deleta, né? Se eu tenho vários instrumentos, vários músicos, automaticamente eu tenho muito mais possibilidade de variação, de intensidade, de tudo, tá? Então, essa alternativa está errada. Alternativa número 8. O contraste de dinâmica forte e piano. Forte, som muito intenso, piano, som bem fraco, tá? E de timbres instrumentais, é uma característica musical do barroco. Ok, correto, tá? Sempre que eu analiso história da música no barroco, se eu não tenho um conhecimento profundo sobre história da música especificamente, estabeleça um parâmetro de comparação com a pintura do barroco. Para isso, você precisa conhecer as artes visuais, tá? Não tem como fazer a prova sem estabelecer esse processo de comparação ou sem conhecer esse contexto, certo? Então, fique atento, vem comigo, me segue aí, né? Curte o vídeo. Comenta se você tem dúvida para que você não fique assim, né? Na dúvida sobre os elementos. Música sempre pega, tá, gente? Então fiquem espertos. Então aqui estão todas as informações a respeito, principalmente dessas características básicas da música barroca, tá? Seguindo lá então com as nossas questões. A questão número 8, eu não vou ficar falando muito sobre ela, porque ela vai falar sobre outras áreas teatrais também, mas aqui deu o número 15 na somatória. Ah, isso é comum, Silmara? Não posso dizer que seja comum, eu posso dizer que se repete, tá? Porém, é preciso ter muita certeza. Quando você vai marcar todas as alternativas corretas, você tem que ter muita certeza daquilo que você está fazendo, porque senão você pode zerar uma questão, né? E você zerar uma questão para quem está concorrendo uma vaga em um curso, né, super concorrido, você acaba perdendo pontuação importante aí. Então, fiquem atentos, tá? Questão número 9, nos diferentes períodos da história das artes, por vezes, né? E daí, seguindo aí, o comando fala o seguinte: sobre os padrões e convenções estéticos presentes nos períodos e nos movimentos da história das artes, assinale o correto. Então, alternativa número 1. As manifestações artísticas do Egito Antigo seguiam rigorosos princípios e regras. Sim, elas seguiam, inclusive o fato que ele vem citando ali logo na sequência, falando que quanto maior a hierarquia, o grau na hierarquia, maior era a representação deste personagem. Então tá certo, ok? Alternativa número 2. Os escultores do período clássico na Grécia Antiga buscaram reunir atributos que consideravam mais desejáveis, que é um modelo de perfeição, desenvolvimento de regras, também está correto, certo? Então, na Grécia Antiga, no período clássico especificamente, nós temos o desenvolvimento do cânone clássico, tá? O cânone clássico nada mais é do que a proporção ideal para a representação do corpo humano. Então, tem que pegar lá, né? Nós temos o cânone clássico de Policleto e o cânone clássico de Lísipo, tem regras, certo? Dá uma pesquisada aí, busca. Para frente, a gente provavelmente vai gravar vídeo sobre isso também, tá? O EPG pega bastante essa questão aí do ideal de beleza da Grécia Antiga. Alternativa número 4. Os mosaicos atingiram seu apogeu com a arte gótica. Não, tá? Então, não vou nem me estender, me alongar nesta alternativa, porque aqui vem logo a correção, né, da alternativa número 4. Então, o apogeu do que nós chamamos mosaico, tá? Ele acontece no Império Bizantino. É a Idade Média também, tá, gente? A Idade Média se divide em bizantino, românico e gótico, porém é no Império Bizantino que esses mosaicos acabam tendo esta grande importância e relevância no contexto histórico-social. Alternativa número 8. A arquitetura das igrejas de estilo gótico, conhecidas como fortalezas de Deus, ressaltava a grandiosidade e a horizontalidade das formas. Errado, tá?
As igrejas góticas, elas são extremamente altas, então elas não são horizontalizadas, elas são verticalizadas, tá? Elas são consideradas verticais em função disso. Outra questão, elas não são chamadas de fortalezas de Deus. As construções que são chamadas fortalezas de Deus são as construções do românico, tá? Então fiquem atentos a essas questões aí. A questão número 10 e última desta prova de 2022 fala assim: sobre os períodos e movimentos da história da arte, articulados com artistas e obras, assinale o que for correto. Aqui, gente, nós temos uma pegadinha da UEPG, certo? E aí eu vou falar para vocês qual é. Esta questão é a questão que deu somente 0,1, tá? E aí nós vamos entender. A número 1, então, está correta. Música minimalista, como o próprio nome já diz, é o mínimo de tudo, mínimo de instrumentos, mínimo de variação de altura, mínimo de intensidade, mínimo de mínimo, certo? Redução máxima dos elementos utilizados. Alternativa número 2. Por que que ela está errada? Porque Haydn e Mozart são compositores do período clássico, não são compositores do período romântico. Beethoven compõe no final do clássico e também durante o romântico, tá? Então, outra coisa que tem aqui de erro é que essa questão do equilíbrio entre estrutura formal e expressividade é muito mais característica da música clássica do que da música do período romântico, certo? Então, fiquem atentos aí. Aqui, a alternativa 4 é onde pega, tá? A alternativa 4 eu vou ler na íntegra para vocês, para que vocês visualizem e ouçam com atenção. Então, a alternativa 4 vai falar da seguinte forma: o evento da Semana de Arte Moderna, que completou 100 anos em 2022, reuniu no Teatro Municipal de São Paulo artistas, poetas e músicos como Anita Malfatti. Ela não esteve presente, tá, gente? As obras dela foram expostas na Semana de Arte Moderna, mas a Anita, fisicamente, pessoalmente, ela não esteve presente na Semana de Arte Moderna. Então, fiquem atentos a isso. Aqui tem tudo para você marcar essa alternativa como correta, certo? Porque você olha esses nomes, sim, esses nomes fizeram parte, mas a Anitta não estava na semana de 1922. Ela não estava no Brasil em fevereiro, certo? Então, fiquem atentos. E a alternativa número 8 vai falar de Caravaggio, Bernini e Michelangelo, falando que eles são expoentes do Renascimento, né? Aqui, Caravaggio e Bernini são expoentes, artistas importantes do Barroco, certo? Michelangelo, sim, do Renascimento. Outra questão aqui, características de exuberância e dramaticidade é dada muito mais no Barroco do que no Renascimento, certo? O Renascimento não tem dramaticidade, ela é muito racional, certo? Muito ciência, não tem essa dramaticidade ou essa teatralidade que o Barroco tem. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Não esquece, curte o vídeo para que isso vá impulsionando ainda mais e eu consiga ir produzindo mais conteúdo para vocês. Nos vemos, fiquem bem, até a próxima.